Estamos aqui hoje, sábado à tarde. Quantos convites a gente teve que negar para estar aqui hoje, rezando, e uma outra pessoa ainda falou com você: olha, cuidado, você está ficando beato, porque você vem uma vez por semana na casa espírita, ou vem no seminário uma ou duas vezes por ano. Aí você tem alguns fraternos que falam que você está beato. Mas quando você vai pro bar, sexta, sábado e domingo, ninguém fala que você é alcoólatra. A gente anda em shopping, todo mundo anda assim, cabisbaixo. Logo que vê o espelho, endireita o corpo, olha, arruma, passa saliva na sobrancelha. É assim, ué. Então vocês imaginem a dificuldade que nós estamos tendo de colocar em prática o conhecimento que nós estamos recebendo. No capítulo 20 do Evangelho, coloca para nós sobre os trabalhadores da última hora, colocando que esse é o nosso movimento hoje, enquanto espíritas. Esse é o nosso movimento hoje. Uma transição demora aproximadamente quantos anos? Quantos anos demora uma transição? 200. Ela começou por volta do ano 1857, com a chegada do Consolador prometido na Terra. A chegada do Consolador prometido, para nós que somos espíritas, temos essa compreensão, que foi quando Jesus falou para nós no capítulo 14, em João, que ele iria, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador, para que fique convosco para sempre. No capítulo 13 de Mateus, nos versículos 7 e 8, nós vamos ver Jesus colocar assim: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e espaçoso é a estrada que também leva até a perdição. Entrai pela porta estreita. O que é mais fácil para nós? A porta estreita ou a porta da perdição? Mais fácil da perdição. Por quê? Você vai solto com o carro sem freio? Porque a porta da perdição tem a ver com o meu passado. Quando Jesus fala entrai pela porta estreita, ou seja, aproveita o momento que a gente tem hoje. Meu pai chegou para mim e falou assim: Emerson, se você puder, vai lá ver sua tia e tal, porque ela, pai, saiu do hospital, saiu, ela já está em casa, e ela está na bala de oxigênio e tal, se você puder, vai lá vê-la e tal, ela gosta de... Não, pai, eu vou arranjar um tempinho, vou lá. Cheguei lá para ver minha tia, estava lá com a bala de oxigênio em casa, bala de oxigênio, e ela lá com a máscara. Alguns primos estavam em volta, outras tias em volta, vizinha, e ela está assim: eu não aguento mais, gente, eu não aguento, eu vou morrer. Ela com 82 anos: eu não aguento, eu vou morrer. E aí a parentada diz: não, tia, você não vai morrer, para de falar que você vai morrer, você não vai morrer, para com isso, é bobagem, você não vai morrer. E ela está assim: eu não aguento mais, gente, eu não aguento mais. Aí a vizinha que estava ali falou assim: ô tia, a senhora tem que pensar que a vida é uma laranjeira, e a senhora é uma criança que sobe aquele pé de laranja, colhe a laranja e chupa a laranja gostosamente. Ela tirou a máscara e falou assim: eu não aguento mais chupar laranja, eu vou morrer, eu não aguento mais chupar laranja. Aí outro falando que ela não vai morrer, outro não vai morrer, ela falando que não aguenta chupar laranja. Eu falei, e eu ouvindo, eu falei assim: olha tia, deixa eu te falar uma coisa. Então eu falei: deixa eu te falar. O pessoal falou assim: ô Emerson, gente, olha, deixa eu falar. Ô tia, olha, a senhora vai morrer. Ô Emerson, ô tia, a senhora vai morrer. Ô tia, mas em vez da senhora falar que vai morrer e eles falarem que não, porque eles também vão, para com isso, tia, para de falar isso. Mas o que é que eu falo? Tia, para de falar, agradece o seu anjo da guarda, os anos que a senhora teve de vida aqui na terra,
Agradece a educação que a senhora deu para o seu filho, a senhora tem ajudado a vovó a cuidar dos seus irmãos, os meus tios, a senhora é a mais velha, ajudou a cuidar de todos. Foram mais 10 irmãos depois da senhora. Agradece a Deus, agradece a sua saúde, agradece o bem-estar. 82 anos, tia, está na hora mesmo. E olha, se a senhora for, vai agradecendo. A senhora ajuda o seu anjo a te levar. Em vez da senhora falar, eu vou, e eles falam, não vai, eu vou, não vai, para. Aí ela tirou a máscara e falou assim, é mesmo, meu filho, é mesmo, isso que eu vou fazer. E ela colocou a máscara e não falou mais que ia morrer. Aquela peste viveu mais 2 anos. É só agradecer, gente. Mas nós estamos tentando fugir do quê? A gente pega pequenas mentirinhas. Isso vai nos levar aonde? E olha, eu estou dando este exemplo. Imagina isso no nosso dia a dia. O vulcão de situações que a gente está tramando contra nós mesmos. Por exemplo, faça um acordo consigo. Amanhã, só amanhã, domingo, dia 16, só amanhã, você vai amanhecer o dia cheio de paciência. E vai ter paciência o dia inteiro. Amanhã, domingo, não tem trânsito, estresse, ó. Mas segunda-feira, você faz esse compromisso consigo. Segunda, você fala, mas amanhã quando for domingo, você vai falar assim, amanhã é segunda e eu vou descontar tudo também. Fica um dia com paciência e nós vamos ver o tanto que é difícil ter paciência. O tanto que é difícil. E olha, nós temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo falando para nós a paciência. Vocês sabem quem que assina a mensagem? Lá está assinado um espírito amigo. Vocês sabem quem é um espírito amigo? Quem? Joana de Ângeles. Tem 2 mensagens assinadas a um espírito amigo. A paciência e outra, dar-se-á ao que se tem, quando ela fala sobre a importância da caridade. Então nós temos mensagens, vocês imaginem, falando para nós do dia a dia. A gente não está dando conta de ter paciência um dia. A gente se irrita com coisas banais. O relógio te chama, a gente se irrita. Uma pessoa te acorda, a gente acorda mal-humorado. A gente pediu a pessoa para nos chamar, quando ela nos chama a gente xinga. A gente já perde paciência a sair de casa. E são coisas simples. Ou seja, se a gente não está dando conta de caminhar nas pequenas coisas, que dirá nas grandes. Que dirá nas grandes. Tá claro? O nosso momento é hoje. Divaldo Franco foi visitar um amigo que estava internado. E ele tinha acabado de sair do CTI, estava no quarto. Ele acabou de sair do CTI. E aí, a hora que o amigo foi conversar com o Divaldo, Divaldo, nossa, Divaldo, eu estive próximo da morte. Próximo da morte, Divaldo. Por favor, Divaldo, eu preciso de abrir uma página para começar uma renovação, já que eu melhorei. Me ajuda, Divaldo, nós precisamos de abrir um evangelho. E aí, Divaldo ficou conversando com ele, Divaldo, eu preciso começar uma caminhada nova. Divaldo, abre o evangelho para mim. Divaldo falou assim, não, meu filho, eu tenho um exemplar do evangelho aqui, você mesmo pode abrir. Não, Divaldo, pode abrir você. Ele falou assim, não, meu filho, abre você. Ele pegou o livro, abriu e entregou para o Divaldo assim. Divaldo, e o Divaldo pegou com o dedo, nem leu. Pegou com o dedo e ficou olhando para ele. E ele falou, Divaldo, eu vou começar uma caminhada nova, Divaldo. Quase que eu morri. Agora eu vou começar com esta página do Evangelho segundo o Espiritismo. Já era para eu ter morrido. Como eu não morri, eu preciso de refazer. Divaldo falou, então eu posso ler a página? Pode. Divaldo abriu. Saiu no capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. Item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Estava na hora da pessoa começar a caminhada, não estava? Foi a própria pessoa que abriu, gente. A espiritualidade está conversando conosco. Eles estão falando conosco. Então vocês imaginem o estado que nós estamos. Acabei de dar um exemplo, nós falamos da corrupção. O país hoje, ele está afundado em corrupção.
Nós, no país, no Brasil, nunca tivemos uma situação tão boa para trabalharmos em favor do próximo. Nunca. O Brasil nunca esteve tão bem. Aí tem gente que me fala assim, mas as pessoas têm falado, ele é coração do mundo e pátria do Evangelho. Olha a quantidade de desgraças sociais que estão aí. É por isso mesmo, gente. Todo tipo de criminalidade e viciação veio para o Brasil. O Brasil não é simplesmente uma nação, ele é um grande hospital. E todos nós estamos internados. A nossa ala nos permite o discernimento, mas tem a ala daqueles que são corruptos, tem a ala dos sequestradores, tem o dos pedófilos, tem dos mentirosos, tem dos enganadores, tem dos desonestos, tem ala para todos nesse país. Está todo mundo doente, só que nós também estamos, mas temos condição de visitar o outro leito. Então vamos visitar o outro leito. Faz o melhor que puder. Por quê? Porque estamos todos doentes. Estamos vivendo uma crise grave. Ela é de saneamento básico? Não. Ela é de educação? Ela é de política? Ela é econômica? Não. Ela é moral. A nossa crise hoje ela é moral. Quem vai falar para nós é Aniceto, no livro Os Mensageiros, no capítulo 42. No capítulo 42, ele vai explicar 3 versículos de Paulo aos Romanos. Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 19, 20 e 21, Paulo fala sobre corrupção. Paulo fala sobre corrupção. Paulo, há quase 2000 anos atrás, fala para a gente sobre corrupção. E até hoje a gente está vivendo a corrupção. Por quê? Porque nós temos a construção teórica, nós temos conhecimento. O que está faltando? Conhecimento é diferente de consciência. Nós temos conhecimento. O que estamos fazendo aqui hoje é conhecimento. Quando a gente sai para o campo da ação, nós passamos para a prática e aí nós estamos estabelecendo a consciência. Tanto que Eurípides Barçanufo construiu um hospital no plano espiritual sobre a cidade de Sacramento só para receber espíritas falidos. Com um detalhe, o hospital ele é psiquiátrico, porque os espíritas estão chegando num quadro de perturbação mental extremamente grave. Porque eles estão desencarnando recheados de conhecimento e sedentos de amor. Sedentos de amor. Então, estamos em meio a uma desgraça social. Eu estava no culto no lar, lá em casa. E aí quando eu falei assim, nós temos que nos atentar para não entrarmos no campo vibracional das desgraças que estão aí. Porque a gente vai mudando o nosso padrão vibratório, a gente vai mudando, daí a pouco a gente está irritado, está triste, está emburrado, chama a atenção de outra pessoa. Quando a gente para perguntar ou tentar entender o que está acontecendo, nós não sabemos. Mas é porque já entramos em outra linha de sintonia. Quando eu falei isso, minha esposa falou assim: meu bem, eu não gosto quando você fala desgraça. Toda hora você fala desgraça social, desgraça. Eu falei para ela assim: meu bem, mas desgraça significa infortúnio, dificuldade, transtorno, problema. Ela falou assim: então fala infortúnio, dificuldade, transtorno, problema. Não precisa falar desgraça. Eu falei: tá bom, eu vou tentar. Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, passei para ela abrir. Aí ela abriu, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 24, a desgraça real. Eu falei: tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça. E aí os espíritos começam a explicar que a desgraça não é, a desgraça real não é o transtorno, a dificuldade, os problemas, o mal-estar. Não. Isso aí é a desgraça. A desgraça real é quando a gente vive todos esses problemas e não aprendemos nada. Isso é a desgraça real. Se daqui a 5 anos nós temos problemas de relacionamento conjugal, que hoje a gente está lá vivendo,
assenta, conversa, troca ideia, concorda, discorda, amadurece e passa por essa pedra. Vai embora. Daqui a 5 anos, 8 anos, aquele problema está vivendo, aquilo não é uma desgraça. Aquele problema está acontecendo hoje, a desgraça aconteceu há 8 anos atrás, agora é a desgraça real. Porque a gente está com o mesmo problema. O mesmo problema. Se a gente tem problema com a língua, que o Emmanuel vai falar para nós a respeito da palavra falada no livro Palavra de Vida Eterna, se nós temos problemas com a língua e aprendemos em função da dor com esses problemas, se daqui a 5 anos eu começo a construir esses problemas de novo, eu começo a viver a desgraça real. Então os problemas de hoje são lições para nós não repetirmos os enganos lá na frente. Vocês viram que eu comecei a citar uma passagem do Evangelho, quando Jesus fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que leva até ela. No versículo seguinte ele fala, entrai pela porta da vida, com poucos por ela passarão. Entrai pela porta da vida, com poucos por ela passarão. Imaginem vocês o movimento que nós estamos fazendo hoje. Eu coloquei que nós estamos no último quartel da transição. Ela se encerra. O Chico perguntou para Emmanuel no livro Plantão de Respostas assim: quando é que nós deveremos entrar efetivamente no mundo de regeneração? E o Emmanuel respondeu para ele: por volta do ano 2057. Se é por volta, vocês imaginem que nós ainda estamos fazendo um movimento que pode ser um pouco antes, mas pode ser um pouco depois. Pode ser. Quando a gente fala que está no último quartel da transição, o nosso momento é hoje. E aí Jesus coloca para nós, entrai pela porta estreita, porque larga é da perdição, mas no versículo seguinte ele fala, poucos passarão pela porta da vida, pela porta estreita. Poucos passarão. Quando ele fala poucos passarão, gente, ele já está falando de quê? De transição. De transição. Tá? O nosso momento é hoje exatamente em cima desse aspecto. Por que a gente não acordou ainda? O que está faltando para a gente acordar? O que está faltando? Aí, certa vez eu citei no livro, eu citei esse livro Herdeiros do Novo Mundo, e depois citei uma colocação do espírito de Lúcius. Na continuação dessa obra, tem uma outra obra que se chama No Final da Última Hora. É a continuação. São 4 livros. Eu falei o terceiro e o quarto. O primeiro é Despedindo-se da Terra. O segundo, Esculpindo o Próprio Destino. O terceiro, Herdeiros do Novo Mundo. E o quarto, No Final da Última Hora. E ele vai falando o tempo todo do movimento de transição. Aí quando eu citei uma colocação que o Dr. Bezerra faz nos dois, o Dr. Bezerra faz no Herdeiros, o outro no Final da Última Hora, o espírito de Lúcius, conversando com Jerônimo e tal, fala que a mesma colocação, que é 2/3 do planeta não está preparado para continuar na Terra. 2/3 do planeta não está preparado. Gente, a Terra hoje tem aproximadamente 7 bilhões e 100 milhões de pessoas. 2/3 não está preparado para continuar no planeta, significa entre 4,5 a 5 bilhões de pessoas não estão preparadas para continuar no movimento de regeneração. Não estão preparados. Quando eu coloquei isso numa outra casa, me falaram assim, não, mas aí tem um problema de interpretação e tal. Aí eu falei assim, olha, mas Jesus também fala que poucos entrarão pela porta da vida. Não, mas aí tem um problema de interpretação, que não sei o quê. Eu falei, bom, então está gerando dúvida, tá? Eu fui lá em Telésforo, no livro Os Mensageiros, no capítulo 5 e 6, no capítulo 5 e 6, o capítulo 7 vai falar, é um outro caso, se chama o caso Otávio. No capítulo 5 e 6 é uma palestra do Telésforo, e ele coloca para nós assim,
A maioria dos encarnados não estão preparados para continuar no planeta a partir do movimento transitório. A maioria. Vamos dividir a Terra. 1/3, 2/3, 3/3. 2/3 não estão preparados. Só a terceira parte. Aí Jesus fala, poucos passarão pela porta estreita. Ele está falando da terceira parte. Aí quando o doutor Bezerra fala 2/3, ele está falando que a maioria não tem condições. A mesma colocação de Jesus. É a mesma colocação que o Espírito de Lúcio fala. Aí me falar de novo na interpretação. Não, mas eu fui lá no Velho Testamento. Zacarias. Capítulo 13, versículos 8 e 9, Velho Testamento. Zacarias fala assim: a maioria dos que viverão no planeta Terra não estarão, ele está usando no futuro, ele não está falando do tempo dele não, gente. O tempo dele é anos, séculos antes de Jesus. A maioria dos que viverão na Terra não permanecerão sobre ela. Não permanecerão. O que é a maioria? 2/3. Ou seja, será que ainda tem problema de interpretação? Não tem problema de interpretação, gente. Está claro. Jesus fala, Zacarias fala, doutor Bezerra fala, o Espírito de Lúcio fala, Telésforo lá em André Luiz fala, todo mundo fala. Agora, se a gente não quiser ver, então o problema não é a interpretação, é a nossa escama, é a nossa visão. E olha, não está descendo Ananias todo dia não. Está descendo Ananias todo dia não. Pois é, se a gente não quiser aproveitar, o nosso momento é hoje. Nosso momento é hoje. Tudo bem? Dúvidas? Ou só dos encarnados que você está falando? Estou falando de encarnados. Mesmo Geral. Não, estou falando de geral não. Só de encarnados. Eu não sei quantos encarnados tem. Não conheço o tamanho do inferno. Não conheço não. Tá? Então, só dos encarnados. Inclusive, o umbral está em extinção. Por quê? Porque o umbral foi criado pela nossa mente perturbada. Foi criado o umbral. A umbral está acabando? Tá, gente. Onde é que localiza o umbral? Aonde? Aqui está o planeta. Aonde está o umbral? Na crosta. Ele está pegando aqui em volta. E nasceu primeiro? O planeta. O umbral é a criação nossa. Só que as portas do umbral está descendo todo mundo. Aí quando a gente vê aqueles que a gente foi citando na primeira parte, envolvidos com dificuldades, seja na área do sexo, na área do vício, na área da corrupção, gente, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Tá claro? Agora por quê? Porque está todo mundo recebendo chances, e nós também. Porque se Deus tivesse que escolher quem vem e quem não vem, pode ser que a gente não viria. Mas Deus resolveu abrir a porta do umbral para todo mundo. Que certeza que nós temos que de lá nós não viemos? Quem garante que não veio de lá? Tem gente que dorme mal porque sabe para onde vai de noite. Tá claro? Ou seja, é a nossa sintonia. Mas o umbral está sendo extinto, tá? Muitos estão desencarnando na Terra e já não ficam mais sobre ela. Nem vai para o umbral. Não vai para o umbral, não. Já é deslocado para as regiões onde está sendo planejado novas encarnações no planeta que guarda sintonia com a Terra. Ou seja, aonde está começando um novo movimento evolutivo. Em qual idade? Qual idade? Eles estão na idade primitiva. A idade primitiva, ela vem lá de aproximadamente 300 mil anos atrás. Mas nós vamos pegar que eles estão iniciando numa das últimas fases do homem de Neandertal, o que é aproximadamente 30 a 50 mil anos atrás. Está começando o movimento encarnatório
em outro plano, porque não tem condições de acompanhar a terra. Ah, mas pode ser que retorne? Pode ser. Como a gente viu lá em Exilados de Capela. Alguns voltaram para a Capela. Se nós somos de Capela, se nós somos, não voltamos mais. Não voltamos mais. Emmanuel coloca para nós assim, no livro A Caminho da Luz: Capela representa a estrela perdida dos nossos sonhos. Jamais alcançaremos. Por quê? Porque nós estamos aqui, Capela está aqui. Ah, mas e quando a gente estiver aqui? Capela já está, ela não para. Nós estamos entrando em mundo de regeneração. Capela está entrando em mundos angelicais. Tá claro? Vocês imaginem a distância. Mundos ditosos. Depois tem os angélicos. Tá? Mundos ditosos. Imagine a distância. Nós vamos entrar na regeneração agora. Tá certo? Então o movimento, ele tem que ser feito de forma individual. A gente está com problema em todos os setores? Estamos. Aí a Joana de Ângeles, numa mensagem que se chama A Grande Transição da Responsabilidade pessoal. Ou seja, todos nós, cada um tem que se preocupar em se atender. E ela fala assim: é para nós preocuparmos em nos salvarmos. Cada um preocupa com a sua salvação, não preocupa com a salvação do outro, não. Ela fala mais, ela fala: se a gente se salvar, já está de bom tamanho. Tem gente preocupada em salvar filho, salvar marido, genro, sogra. Não, sogra nem todo mundo preocupa, mas cunhado. Tá claro? Não conte com a minha sogra. Não pode com a minha sogra. Tem uns parentes aqui que fica assim de olho, né? Vai levar lá. Não pode ter fofoca. Então vocês imaginem, ela coloca consciência da responsabilidade individual. É para a gente se preocupar em fazer processos de mudança. Porque quando eu preocupo com a minha mudança, eu ajudo quem está do meu lado. Mas se eu não preocupo em me ajudar, eu não vou fazer nada por ninguém, gente. A gente tem sonhos, vontades, desejos, mas a gente não faz. A gente não faz. Todo mundo tem isso. Mas está muito mais ligado ao inconsciente passado. Quando eu falo da nossa dificuldade, olha o que Paulo fala para nós. Quando ele escreve aos Romanos, ele fala para nós assim, nos versículos 19, 20 e 21. Olha se não tem a ver com o nosso dia a dia. Capítulo 7, versículos 19, 20 e 21. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal que eu não quero, eu faço. O mal que eu não quero, eu faço. Todos nós não queremos o mal, mas a gente faz ou não faz? Acabamos de ver o exemplo da primeira parte. Todos nós ainda nos envolvemos com o mal. Mas o mal que a gente não quer, mas ainda está ligado ao nosso inconsciente passado. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero é aquilo que nós estamos estudando, aprendendo, divulgando. É o bem que eu quero, mas eu não faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim, porque são as minhas tendências anteriores. Aí essa colocação: acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Porque Jesus não tinha quando, ele simplesmente fazia o bem. Nós temos quando, vocês já notaram? Não, eu só faço bem no domingo de manhã, quando eu vou na campanha. Pronto, o resto não, pronto.
Não, só quando eu dou minha aula de evangelização. Não, só quando eu estou na reunião. A gente faz o bem muitas vezes dentro da casa espírita. O conhecimento tem que transpor os muros da casa espírita. Não adianta a gente ficar com isso aqui, não. A gente não pode ficar segurando tudo isso que nós temos aqui. A gente está segurando. Então entra a nossa timidez, entra as nossas dificuldades, entra a nossa dificuldade da fé. Tá claro? Então vocês imaginem um exemplo simples. Um exemplo simples. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Para o céu. Do jeito que a gente conhece o céu, levanta a mão com vontade. Quem quer ir para o céu? Tá ótimo, a maioria. Pode abaixar. Quem quer morrer, levanta a mão. Só uma, duas, três, quatro. Quer morrer? Então como é que nós vamos chegar no céu sem morte, gente? Na hora de querer ir para o céu, todo mundo quer, mas na hora de ir lá, não, mas morrendo não. Será que o céu vai vir para cá? Você vê a nossa dificuldade? Agora, vou pegar um outro exemplo. Não, mas vou pegar um exemplo. Tem dois tipos de morte. Morte súbita, uma parada, um infarto, cai, pronto. E aquela morte lenta, que você adoece, envelhece, e vai para o CTI, e volta, e tem Parkinson, depois Alzheimer, artrite reumatoide, esclerose lateral amiotrófica, câncer no fígado, e volta para o hospital. Tem essa morte. Essa pessoa, ela vai demorar 3 anos, 5, talvez 8, tá? E o outro vai ter morte súbita. Quem prefere morte súbita, levanta a mão. Pode abaixar. Quem prefere a morte lenta, levanta a mão. Desse jeito que eu citei. Tá ótimo. Minoria. Tem gente aqui que não levantou a mão nem para a morte súbita, nem para a morte. Eles acham que se ele levantar a mão, não vai morrer. Não sou Deus não, gente. Isso é só uma checagem. Podia ter levantado a mão, não levantou, pronto. Perdeu a oportunidade. Mas quando eu estava vindo para cá, vocês viram que eu atrasei um pouco? Eu estava conversando com o Deus Thanatos, que é o Deus da morte. Nós tivemos um papo antes de entrar e tal, e eu falei com ele que ele me conhece, ele sabe que eu quero morte lenta. Pode ir programando tudo quanto é perfil de desgraça sobre mim, mas me deixa aqui. Me deixa aqui. Pode vir sofrimento, eu posso perder controle de esfíncter, vai ter que me trocar a fralda, problema de quem estiver comigo. Problema. E ainda vou dar a chance de quem estiver comigo evoluir. Se tiver paciência. Tá claro? Então, olha, vou ficar, quero ir pro CTI, volto, saio, adoeço, esqueço tudo, vou pra cadeira de roda, volto, saio andando, qualquer coisa. Me deixa aqui. E aí eu fiz um acordo com ele. Ele pegou e falou assim, mas você precisa de me arranjar vários adeptos. Eu falei, para hoje à tarde. É hoje à tarde. Então, eu falei com Deus Thanatos, ele falou assim, então aqueles, você faz a seguinte pergunta, igual eu fiz. Aqueles que preferem morte súbita, eu vou pedir que saiam um a um, porque Deus Thanatos está esperando ali. E eu vou pedir que saiam devagar para não tumultuar a morte no portão. A maioria prefere morte súbita, mas a maioria quer morte súbita assim. Quando ficar velho, quando adoecer, quando meu bisneto casar, a gente quer morte, a morte, ela é o único instituto democrático e autoritário ao mesmo tempo. Ela não olha a cor, não olha a idade, não olha se está rezando, não olha se está bebendo, não olha se está dormindo, não olha se está trabalhando, se é um transeunte da via pública, se é pobre, se é rico, se é classe média, se é negro, não, ela não olha. Chegou a hora, ela leva. Tem gente que fala assim, eu quero morrer assim, igual um passarinho, pedrada, né? Passarinho é pedrada. Ah, mas se fosse de infarto. Aí o Inácio Ferreira coloca para nós que a grande maioria dos infartados, ele não diz todos, mas a grande maioria dos infartados
São espíritos que se desligam do corpo no momento do sono, porque muita gente fala assim, não, eu quero morrer assim, eu estou dormindo, quando eu acordar estou morto. Não tem jeito também. Não tem jeito. E aí tem um infarto à noite. E aí ele coloca para nós assim, muitos dos que entram no processo do infarto são aqueles que encontram inimigos ferrenhos de outras eras, e que na hora que esses inimigos aparecem, reacende uma luz no inconsciente profundo, e eles tomam um choque tão grande daquela relação, que reflete no corpo físico, e ele tem uma parada cardiorrespiratória. E aí a pessoa desencarna. Porque não tinha o controle do corpo, não tinha o controle da espiritualidade sobre si. E aí na hora que encontra, mas todos são assim? Não, a maioria. A maioria. Então olha, nem sempre o tal do infarto é tudo de bom. Bom, aí o Chico foi visitar um doente que estava em coma há 14 anos. E aí a família falou com o Chico que aquele parente já estava num quadro muito grave, que ele não teria recuperação tranquila, e se ele se recuperasse seria muito parcial em função do tempo, que já criou várias situações de degeneração celular. Então ele já não teria mais os mesmos movimentos, não achava interessante o processo de desligamento e tal. E aí o Emmanuel fala com o Chico assim, fala para esta família que ele está em coma há 14 anos, porque nós o colocamos em coma. Nós o colocamos em coma, porque ele tem mérito, por isso que ele está em coma. Mas, além do mérito que ele construiu nesta encarnação, ele tem inimigos de outra encarnação. E os inimigos de passado estão esperando ele desencarnar. Como ele tem mérito, chegou a hora de desencarnar, nós o colocamos em coma, para que os inimigos desistam. Vários já desistiram, mas tem outros esperando. Então, como tem alguns que ainda não se cansaram, a gente vai ficar aqui com ele mais um tempo em coma. Fala para a família ter paciência. Ele está lúcido, está do lado de cá, trabalhando, estudando, e os inimigos se cansando, estão indo embora. Então até coma é benefício. E a gente às vezes, quando a pessoa desencarna, a gente fala, graças a Deus, morreu sem sofrimento. O sofrimento não está aqui, gente. O sofrimento está aqui não. O que vier no corpo, o sofrimento é o que a gente vai encontrar lá, dependendo de como a gente usou o corpo, dependendo do que a gente fez aqui. O sofrimento está para vir ou não, depende das nossas ações, das nossas escolhas, agora. Está claro? Agora, em meio a esse movimento de escolhas, olha como que o Evangelho traz para nós um itemzinho dos trabalhadores da última hora. Bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões estais arrastando. Vamos pegar um exemplozinho dos grilhões arrastando. No livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, conta uma história para nós de uma jovem que ela sentia fortes dores nas pernas. E ela foi no especialista, foi no outro especialista, foi trocando de médicos, e ela não conseguiu solução para as dores que ela tinha nas pernas. Isso está no capítulo 6 da obra. E aí, ela chega e fala assim, alguém fala com ela, livro Obsessão e Desobsessão, alguém fala com ela assim, vá numa casa espírita, de repente você vai receber uma orientação ali. Ela entra para a casa espírita, sempre sentindo dores nas pernas. Na hora que ela entra na casa espírita, depois de 3 anos que ela já era trabalhadora da casa, ela não era frequentadora, ela era trabalhadora da casa. Depois de 3 anos, vem uma comunicação na reunião mediúnica que ela estava participando. E aí o dirigente começa a conduzir a reunião e fala com este espírito que está chegando sobre Jesus e sobre o perdão. Na hora que começa a falar sobre perdão, o espírito fala assim, não tinha ninguém falar de perdão.
Esse perdão que você fala aí, eu também conheço lá de cá, não precisa me falar. Não. O meu problema é com fulana. E falou o nome da jovem. Basta ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez, que eu vou livrá-la das dores que ela tem nas pernas. E aí o dirigente da reunião colocou assim: mas o que te fez não é passível de perdão neste momento? E aí ele pegou e colocou: é passível? Pergunte para ela. Porque eu era negro escravo na encarnação anterior, e ela me deixou amarrado no tronco após vários açoites, e eu desencarnei ali. E hoje eu estou acorrentado nas pernas dela, e eu sou o provocador das dores que ela sente. Basta ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez, que eu vou aliviá-la dessas dores. E aí o dirigente da reunião se calou. Deixou que a médium se manifestasse. E ela respondeu: eu não vou pedir perdão para um negro escravo. Então o Espírito diz para ela: pois bem, saiba que eu estou agrilhoado aos grilhões nas suas pernas. Eu estou acorrentado às tuas pernas. Sempre que sentires a dor, lembra da tua falta de perdão, porque eu estou inserido nesse contexto. Passar bem. Saiu. Esse capítulo se encerra assim: e até hoje, no final de sua vida, esta senhora recebe uma equipe de passes na sua casa para atenuar as fortes dores que ela tem nas pernas. Para atenuar. Eu sei que lá dentro de vocês está pensando assim: meu Deus, mas por que ela não pediu perdão? Ela estava ali diante do obsessor. Sai da mesa, ajoelha no chão, pede perdão, beija o pé da médium, como se estivesse beijando o obsessor. Tudo isso ela poderia fazer, gente. Mas ela foi absolutamente sincera com o estado íntimo dela. Ela falou: eu não vou pedir perdão para um negro escravo. Ela falou de racismo, ela falou da vaidade, ela falou da ambição, ela falou do egoísmo dela, do orgulho dela. Ela foi sincera. Se ela falasse assim: está perdoado, o Espírito estava lendo o estado íntimo dela. E aquilo seria só uma verbalização, seria vocal, não seria sentido. Está claro? Na hora que ela falou: eu não vou pedir perdão para o negro escravo, a gente lembra a colocação de Jesus em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Ela falou o que tinha no coração dela. Ela foi absolutamente coerente com o ensinamento de Jesus. Muitas vezes a gente despista, finge, dissimula, mas lá no fundo a gente não sente, não pensa daquela forma. Tá? A gente acaba criando uma rede de mal-estar. E aí, olha o que ele fala: muitos de nós estamos na nossa encarnação agrilhoados e estamos arrastando esses grilhões. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vem nos chamando para a sua vinha, sem que quiséssemos penetrar nela? E aqui vem uma colocação de Inácio Ferreira: a maioria de nós espíritas somos adeptos de outras religiões. É pouco provável que a gente seja espírita nessa encarnação e nunca teve noção nenhuma de religião alguma. Nunca. Nós já viemos de outras, tanto que ele fala da facilidade com que a gente tem de entender o espiritismo, de assimilar e até de divulgar, se a gente quiser. A facilidade que a gente tem. Por quê? Porque nós já temos conhecimento angariado de outras épocas. De outras épocas. Está claro? Então, se coloca dessa forma, ele fala: empregai bem a hora que vos resta. Vou pegar um exemplo claro. A gente fala com o Pina: ei, Pina, tá descendo a serra, hein? Ele já passou de 50, é claro que ele tá descendo a serra. Só um, viu? Mas, então, claro que está descendo a serra. Mas se a pessoa está descendo a serra com 50, ela vai viver quanto? 100. Na atual conjuntura, tem alguém hoje chegando a 100 anos na nossa sociedade? Da nossa geração? Da nossa geração? Previsão de média da nossa geração:
de 69 a 74 anos. Quem passar de 74, olha, 74 é dado às mulheres. Os homens vão primeiro, porque as mulheres cansam demais os homens. Então eles já desencarnam antes, porque elas acabam com a nossa raça. Então a gente vai primeiro. Então as mulheres vão chegando a 74, 75, os homens vão a 69, 72. Então, quem está achando que está descendo a serra com 50, vai chegar a 100. Concordo? Não, quando eu aposentar, só que a pessoa programou e a aposentadoria dela vai se dar com 60 anos. Então falta só 10 anos. Tem mais 40 para trabalhar, concorda? Tudo bem. Só que ela não sabe qual foi a programação que ela fez. Na realidade, ela começou a descer a serra com 32 anos. Tem alguém aqui que quando fez 32, alguém te cumprimentou e falou assim, vai descer a serra, hein? Ninguém. Se a pessoa desceu a serra com 32, ela vai viver quanto? 64. Como ela vai aposentar com 60, está faltando 4 anos. Gente, só dá tempo de a despedir de quem ela conheceu nessa encarnação. 4 anos. Então, não dá tempo nem de andar de graça no ônibus. Ela ainda vai lamentar do lado de lá. Nem pega ônibus de graça aqui, nem aeróbus lá, e nem aprendeu a levitar. Ou a vomitar. Ou seja, nós estamos esperando o que se nós não sabemos a hora? A gente está esperando o quê? Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, a pergunta 919, está até aqui. Vou pegar do jeitinho que ela está aqui, para a gente não cair em engano. Olha só a pergunta. Qual é o meio prático e eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Eu acho que essa pergunta foi feita por algum mineiro. Não foi Kardec, olha bem, acho que o mineiro mandou para Kardec. Qual é o meio prático e eficaz para se melhorar nessa... Gente, não é mineiro que é isso? Meio prático, eficaz, rapidinho, com pouco arrastamento para o mal, confortavelmente, isso é mineiro. Sossegado, né? As coisas vão chegar. A gente fala assim, mineiro não perde o trem, a hora está passando. Não, mas a gente vai chegar. Mineiro adora. Aí está lá, qual o meio prático? O que ele coloca? O que a espiritualidade responde para nós? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem é o sábio da antiguidade? Todo mundo pensa nele, né? Mas depois ele falou isso não. Ele não falou isso. Ele pegou essa frase que estava na porta do templo de Delfos, na Grécia, e adotou essa frase como uma postura de vida. Como ele adotou essa frase, isso quem explica para nós é Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções. Então, como ele adotou essa frase como postura, conhece a ti mesmo, todo mundo atribui para ele. Mas alguém escreveu lá na porta do templo. Quem escreveu? Um pichador. Que a gente acha que pichador só tem em Minas, Belo Horizonte, né? Não. Pichador já tinha na Grécia. Aí picharam lá uma frase e Sócrates adotou a frase. Pichação já vem desde a Grécia Antiga. Tá claro? E Sócrates adotou a frase. Aí Santo Agostinho explica para nós o sentido da frase. E ele pede para a gente fazer 4 reflexões. 4 reflexões. Meio prático de nos melhorarmos nessa vida de maneira eficaz, resistindo aos arrastamentos do mal. Primeira reflexão. Quando você colocar a cabeça no travesseiro, reflita sobre as suas relações daquele dia. As pessoas que você contactou, que teve bem, que teve mal, para poder refazer isso posteriormente. Reflita nessa relação. Segunda reflexão. O que você tem feito em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo? O que você tem feito em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo? Terceira reflexão. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, olha, Thanatos, está ali.
Se Deus resolvesse te chamar essa noite, o que você tem para apresentar a Deus? Eu sei que vocês estão com a cara bem tranquila, que assim, eu não vou mesmo, não vou hoje. Mas se Ele resolvesse te chamar essa noite, o que a gente tem para apresentar? Quarto, se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se atente ainda mais para a fala dos inimigos, porque é provável que eles tenham razão. Eles não têm nenhum motivo para te agradar. Imagine as nossas reflexões. Ele está falando o tempo todo de oração, ou seja, vigilância e trabalho. Reflita nas relações daquele dia. O que você tem feito em relação ao próximo, a Deus e a ti mesmo? A outra reflexão. Se Deus resolvesse te chamar, o que você está fazendo? Olha o trabalho. Se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se atente para os inimigos. Por quê? Porque os inimigos não têm motivo para te agradar. Se eles tiverem razão, em vez de você querer provar para ele isso ou aquilo, avalia. Ele falou que você é isso, você é aquilo, avalia. E se ele tiver razão? Ele falou para você que você é mentiroso, é isso e aquilo, e a tendência nossa, o outro fala que a gente é... Vou pegar esse exemplo da mentira. A tendência nossa é olhar para o outro e falar assim, e você? Você acha que eu não te conheço? Eu te conheço. Você acha que eu não te vi? E a gente começa a agredir o outro. Se ele falou que você é provável que ele tenha razão, então avalia. Oi, Emerson, mas e se ele estiver me agredindo? A doença é dele. Você não precisa devolver agressão, não. Se ele estiver te agredindo, deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Tá claro? Por quê? Porque nós temos a dificuldade... Ah, não, eu tenho que dar uma resposta, porque comigo é assim. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Eu também dou uma boiada para não sair dela. Nós adoramos essa bobagem. Tá claro? Nós temos que parar com isso, gente. Ah, falou mal de você. Aquilo tem procedência? Tem. Ah, então refaz a sua atitude. Não tem procedência. Então pronto, acabou. Certa vez eu entrei na nossa casa aqui, a diretora da nossa casa chegou para mim e falou assim, Emerson, nós temos uma das nossas cozinheiras, ela é negra. Ela é negra. E aí a diretora chegou para mim e falou assim, Emerson, você fez uma referência no refeitório falando assim, que essa nega fica tirando licença, inventando doença, só para poder não vir trabalhar? Não, não falei. Não falei. Ah, porque a voluntária tal falou, bem o dia que ela estava trazendo a refeição para o refeitório, a voluntária tal falou assim, bem o Emerson falou que essa nega fica tirando licença, inventando doença, só para não vir trabalhar. Eu falei assim, não, não falei não. Pois é, eu acho que então você vai ter que chamar a voluntária para poder conversar com ela. Eu falei, mas não vou chamar não. Mas você não vai falar com ela não? Não, não vou não. Você vai conversar com a cozinheira e explicar para ela? Não, não vou também não. Não, mas eu acho que você devia, tá ótimo, obrigado, mas eu acho que não. No dia seguinte, essa diretora falou comigo assim, ô Emerson, vai ficar uma relação de mal-estar? Porque quando a voluntária falou isso, enfermeiro escutou, funcionário escutou, eu falei assim, pois é, eu lamento muito que eles tenham escutado. Então eu acho que você deveria conversar. Não, mas eu não vou conversar não. Pois, mas a cozinheira vai ficar sentida com você, eu lamento muito o sentimento dela. Se ela me conhece há 17 anos, que é o tempo que ela está na casa, eu estou há 30. Se ela me conhece há 17, ela acha que eu fiz essa brincadeira, eu lamento por ela. Continuo indo lá todos os dias, tomo um cafezinho, pergunto se precisa ir, vou comprar isso, está olhando aquilo, pronto, acabou. No terceiro dia veio a diretora de ô Emerson, eu vou te pedir pela última vez. Eu falei, não carece. A resposta é a mesma da primeira. Mas você não acha que devia? Eu falei, a resposta é a mesma da primeira. E eu não vou entrar. Isso não é uma questão minha. Eu entro, coloco o que precisa ser dito, tá, acabou, eu não vou. Passou. Enfim, essa voluntária ficou lá mais um mês e meio, depois saiu da casa. Encontro com ela na rua, ela afastou, eu dei uma afastada do espiritismo, porque as coisas estão muito difíceis, né? Quando as coisas estão difíceis, afasta. Eu não entendo isso. Está difícil aí, é que eu tenho que ficar ali. Falei, fulano, você afastou, mas na hora que você puder, volta lá para as reuniões e tal, cumprimenta, abraça e tal, pronto, acabou. Eu não falei. Agora, cada um tem que fazer a sua avaliação. Cada um, não o outro tem que te avaliar. Mas se o outro te avaliar, utilize em seu favor. E não para retornar, devolver, agredir. Nós temos que parar com isso. E essas banalidades no livro Sinal Verde, o André Luiz tem um capítulo que se chama Melindres. Nós temos que parar com isso.
As pessoas não podem falar nada conosco. Ah, porque se falar, a pessoa sai da casa espírita. Se ele sair da casa espírita, é problema dele. É problema dele. Aí o Telésforo, nessa mesma mensagem que eu falei, eu gostaria que depois vocês lessem com calma esses 2 capítulos do livro Os Mensageiros, o 5 e o 6. Ele fala que nós temos no movimento espírita colaboradores e trabalhadores. E ele fala, nós precisamos de colaboradores fiéis, que estejam atentos à causa. Trabalhador todo mundo é. Todo mundo é trabalhador. Mas nós queremos colaboradores para aqueles que fazem para além do trabalho. Além do trabalho. Que vai doar de si. Não é aqueles que estão assumindo compromisso superficial, não. Mas se a pessoa ainda prefere ser trabalhador, o movimento aceita em diversos locais. Mas em determinadas regiões a necessidade é de colaborador. É aquele que trabalha doando de si. E não simplesmente aquele que trabalha. E ele faz a distinção e ele vai explicando o trabalhador e o colaborador. Está claro? Ou seja, qual o papel nosso enquanto no movimento espírita, enquanto religioso? Qual é o nosso papel? Eu vou citando, vocês veem que eu vou citando referência, aí depois a gente vai lá, pesquisa, consulta, concorda, discorda. Vamos fazer as nossas avaliações. Não é para vocês concordarem com isso que eu estou colocando aqui. É para vocês aprofundarem nisso. Vocês já ouviram falar em São Diniz? Não. Quase ninguém conhece São Diniz. Alguém sabe qual é a estátua de São Diniz? Já viu na igreja? Também não, né? São Diniz é uma estátua, a gente vê a estátua e ele carregando a cabeça dele. Ele é um homem sem cabeça e carregando a cabeça. Bom, essa é a estátua que está na igreja. Eu fui ouvir falar de São Diniz, não na igreja, quando eu estive lá. Quando eu estava lendo Os Mensageiros. Quando André Luiz entra no posto de socorro, ele vê uma tela. E ele fala, meu Deus, essa tela é a cópia fiel de São Diniz que está exposta no Panteão em Paris. Aí o Alfredo fala com ele, não, meu filho, calma. A tela que está em Paris é uma cópia infiel dessa que você está vendo aqui. Você aqui vê traços de luminosidade que não tem na tela de Paris. E aí o Alfredo continua para ele, colocando, o Alfredo é o coordenador desse posto de socorro. O Alfredo continua colocando, numa das festas comemorativas de aniversário da cidade de Nosso Lar, esse grande mártir do cristianismo veio nos visitar. E um dos pintores das galhas antigas, que estava aqui na festividade, pintou a tela do seu martírio. E é essa que você está vendo aqui. Essa é a história que está nos Mensageiros. E eu fiquei assim, meu Deus, nem os católicos conhecem São Diniz. André Luiz conhecia. Quem era esse bendito São Diniz? Fui lá na pesquisa. Fui ver que tela que era essa, que estava exposta lá no site, que não sei o quê. Fui entender a tela. Aí eu fui ver a história. A história é impressionante. São Diniz foi martirizado no ano 258 da era cristã. E ele convertia tantas pessoas pela fala dele para o cristianismo, porque a fala dele era tão presente, tão absurdamente tocante no coração da criatura, que ele convertia as pessoas para o cristianismo. Quando ele entra em Roma, o imperador manda prender São Diniz. E junto com ele vai mais outro, Santo Eleutério, e mais um, que eu não me recordo o nome, e pede a São Diniz para ele derrogar toda a fala dele, para ele voltar atrás em tudo. E aí ele não derroga, ele não volta atrás. Nem ele, nem os outros que a igreja santifica a partir desse episódio. E aí o imperador fala para ele, você vai ser decapitado. E ele continua mantendo a postura dele. Na hora que ele é levado para decapitação para um templo, a cabeça dos outros também é cortada, a dele também. A cabeça dele é cortada, ele está ajoelhado na escada, a cabeça dele é cortada, a cabeça cai para o lado de lá, ele se levanta na direção da cabeça, olha para ela, vocês têm noção de que...
Virou pra lá, né? Vocês têm noção de que ele olha para a cabeça e ele caminha aproximadamente 3 passos na direção da cabeça dele. Ele pega a cabeça dele, coloca na altura do tronco e sai do templo onde ele foi decapitado, andando. Sai do templo segurando a cabeça dele e vai até o templo religioso, alguns metros na frente. Quando ele chega no templo religioso, segurando a cabeça dele, ele olha para o altar, coloca a cabeça ao lado, cai e morre. O martírio de São Diniz, que está exposto na tela, é São Diniz com a cabeça dele decapitada, e ele ainda ajoelhado e a cabeça caída. Esse é o que está exposto na tela. A história conta o restante que aconteceu com São Diniz. Conversei com uma professora da Universidade Católica, mestre em educação, pós-graduada em teologia, formada em pedagogia. Perguntei para ela por que a igreja não fala a respeito de São Diniz, que é o dia de comemoração dele, é o dia 10 de outubro, que passamos aí agora, essa semana. 10 de outubro. Por que a igreja não fala? E ela falou assim: Emerson, eu vou te responder como espírita e não como estudiosa do catolicismo. Porque eu sou espírita, você sabe disso. A igreja não tem como explicar o fenômeno. Isso é um fenômeno. E ela não pode nem colocar aqui isso é um milagre, porque ninguém anda sem cabeça. É o corte da conexão do sistema nervoso central com a coluna. E o corpo perde todo o seu controle. Se ele perde o controle, ele não tem como fazer isso. Então o corpo vai falar, mas é um milagre de Deus. Como é que a igreja vai explicar isso? Porque hoje até os milagres têm explicação. Conversei com um sacerdote de Aparecida, que estava até lá em Aparecida. Aparecida é uma verdadeira cidade. Eu conversei com um sacerdote que foi indicado para concorrer à reitoria de Aparecida, porque lá tem reitor que toma conta. Conversei com ele, expliquei, perguntei para ele por que a igreja não explica. E ele falou assim, e ele católico, ele falou assim: meu filho, é um fenômeno. E a igreja não se adentra em determinados fenômenos, porque ela não vai ter condições de aprofundar no adentramento. E eu falei assim: e você há de se lembrar que eu te pedi, antes de te conhecer por uma intermediária, há 3 anos atrás, que eu queria a história de São Diniz, que eu queria ler mais a respeito dele. Eu estou te conhecendo pessoalmente este ano, e você não me mandou até hoje, você está me devendo, tem 3 anos. Ele falou comigo assim: a resposta eu não te enviei, porque eu fiz contato com um outro sacerdote na Itália, porque nós temos poucas referências sobre São Diniz no Brasil. Então existem 2 questões. No Brasil temos pouca referência. E a segunda, a igreja não tem como explicar o fenômeno. Vocês imaginem que o impressionante André Luiz conheceu uma tela que só tem em Paris. E a gente mal escutou falar até do santo aqui, que dirá da tela. Agora a ciência é capaz de explicar isso? Não. Mas quem comanda o corpo sem cabeça? O Espírito. O que mostra para nós a fé de São Diniz. A fé de São Diniz. A fé dele não era baseada em blá blá blá. Não era isso. Não era isso. A fé que ele mantinha era a fé que o Tiago coloca para nós. No capítulo 2 de Tiago, no versículo 17, ele coloca que a fé sem obras é morta. No versículo 18, ele te dirá assim: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, é a fé de São Diniz. O que faz com que ele se levanta, pegue a cabeça dele e coloque diante do altar, para mostrar a grandiosidade do Cristo na vida dele. O nosso tempo é hoje. A nossa oportunidade é agora. Aproveitemos o nosso tempo. Nós não podemos mais baixar a cabeça diante das situações que o mundo está apresentando, com todo o conhecimento que a gente tem guardado, com todo o conhecimento, e desencarnar recheados de conhecimento e sedentos de amor, como coloca Eurípides Barçanufo para nós. Nosso movimento é hoje.
contar com a ajuda de Deus no nosso movimento, contar com a presença da espiritualidade. André Luiz diz assim: se você não tiver o hábito de orar, no livro Sinal Verde, profira palavras de otimismo e pensamentos de bem-estar diante das suas atividades do dia. Mas, se puder, faça a oração no abrir do seu dia. Então, para a gente não descuidar do movimento de vigilância. Mas eu vou trazer a colocação de Rabindranath Tagore sobre a presença de Deus na vida da gente. Rabindranath Tagore foi poeta, escritor, musicista. Ele deu para Gandhi o título de Mahatma. E ele fala sobre Deus para nós. E ele fala para nós assim: quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo leve e tardo do elefante? E o colibri com anímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando passeios irracionais sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, ilimitável, sublime e ilimitado, me põe de joelhos e contemplo abismado e pergunta a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus.